Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, 6 de setembro, segunda-feira, eu separei algumas notícias para começar a semana no Notícias do Mundo de Segurança da Informação. E hoje os destaques são os seguintes: Estados Unidos multam 8 empresas por falhas de segurança, ataques de negação de serviço quadruplicam de tamanho, educação sofre 380 ataques por semana no Brasil e ataques pegam empresas de finanças no Brasil e Estados Unidos. E eu começo justamente com essa notícia que fala que os Estados Unidos multam 8 empresas por falhas de segurança. O governo dos Estados Unidos está multando 8 empresas do setor financeiro por falhas em políticas de segurança que levaram ao vazamento de dados de dezenas de milhares de pessoas no país e fora dele. As sanções vão de US$ 200 mil a US$ 300 mil e atingem as companhias que trabalham com investimentos, análises e serviços financeiros e foram vítimas de ataques que, na visão das autoridades, foram fruto do descumprimento de normas de proteção. 5 empresas do grupo Cetera foram penalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, com o conglomerado pagando US$ 300 mil. A segunda maior multa é do grupo Cambridge, com 2 empresas irregulares, levando a um valor de US$ 250 mil. E por fim está a KMS Financial Services, com uma sanção de US$ 200 mil. Os ataques que resultaram nas penalidades aconteceram entre 2017 e 2020. Em todos os casos, as invasões aconteceram a partir de contas de e-mails de funcionários, com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos afirmando que os perfis baseados em sistemas remotos não estavam protegidos da forma devida e, com isso, levaram ao comprometimento de informações de clientes e parceiros comerciais. Os dados vazados em si não foram revelados, mas podem conter informações pessoais e financeiras, assim como detalhes sobre investimentos realizados que não deveriam vir a público. Além disso, as autoridades apontam atitudes inadequadas das empresas ao lidarem com os incidentes. A Cambridge, por exemplo, teria descoberto os ataques em janeiro de 2018, mas apenas implementado salvaguardas de segurança relacionadas às contas neste ano. O caso é parecido com o da KMS, atingido em setembro de 2018, mas com novas políticas entrando em vigor apenas em agosto de 2020. A situação mais grave é a da Celera, que teria demorado em alertar os clientes sobre o ocorrido e usado linguagem pouco clara nesses comunicados, tentando passar a impressão de que o vazamento era de pouca importância e que estava tomando as atitudes sobre o assunto. Em todos os casos, as empresas foram indiciadas por não seguirem critérios mínimos de segurança digital e resposta aos incidentes. A diretora, Christina Littmann, afirmou ainda que as empresas do setor financeiro e de investimentos precisam ter atenção especial a esses protocolos, bem como as normas federais de proteção de informações de forma a não exporem os clientes nem terem suas operações comprometidas. Além do pagamento de multas, os 3 conglomerados se comprometeram a revisarem suas práticas de segurança de forma a evitarem novos incidentes e penalizações no futuro. Apesar disso, nenhuma das empresas acionadas confirmou ou negou oficialmente que seus dados foram comprometidos, e mais um sinal de alerta para as operações de sistemas financeiros que seguem como um dos alvos preferenciais de cybercriminosos. Importante esse exemplo que aconteceu nos Estados Unidos e esperemos que muitas empresas se sensibilizem com o exemplo e, de fato, se comprometam com uma estratégia adequada e controles de segurança. Ataques de negação de serviço quadruplicam de tamanho. Os ataques de negação de serviço, também conhecidos como DDoS, que bombardeiam servidores com solicitações até que ele saia do ar ou apresente problemas, não só seguem sendo uma arma do inventário criminoso, como duplicaram de tamanho ao longo de 2021. Em um ano em que o home office e o trabalho remoto foram o foco, as tentativas de interromper o funcionamento de infraestruturas também ganharam maior destaque, com os golpes se tornando mais curtos, mas também com potencial devastador aumentado. Os dados são da Imperva, empresa especializada em segurança digital, que registrou um total de 5,6 mil ataques de DDoS entre janeiro e agosto deste ano, e apenas contra os seus clientes. Os números também mostram uma evolução das táticas, com as tentativas durando menos e sendo mais poderosas,
Metade dos golpes foram realizados em 8 minutos ou menos, enquanto o maior deles foi responsável por uma movimentação de 1 terabyte. O home office é um motivo para esse crescimento, a facilidade na obtenção de ferramenta é outro. Assim como acontece com os ransomwares, os golpes de negação de serviço também contam com quadrilhas especializadas que fornecem seus serviços a terceiros, que escolhem os alvos e realizam os pagamentos para a realização de um ataque. De acordo com a Imperva, as tentativas mais baratas custam apenas US$ 5, aproximadamente R$ 26 na cotação atual, e são capazes de tirar redes corporativas do ar por aproximadamente 1 hora. Do outro lado, os prejuízos são gigantes. De acordo com o levantamento, a indisponibilidade pode custar, em média, US$ 300.000 por hora para as companhias de médio e grande porte. O custo leva em conta engenheiros e especialistas trabalhando para mitigar o impacto e manter os sistemas no ar, bem como o tempo gasto nessa defesa poderia estar sendo utilizado em outras atividades que gerariam maior retorno para a companhia. Os especialistas também enxergam uma convergência entre as duas práticas criminosas comuns no cenário atual, com os criminosos enviando notas ameaçando a realização de ataques de DOS caso um resgate em criptomoedas não seja pago. A ideia é que, mesmo para os criminosos que fornecem tais serviços, os ganhos oriundos dos golpes de DDoS são mais baixos, mas também os ataques são menos complexos em uma conta que acaba fechando o lucro. Impressionante, né, pessoal? Educação sofre 380 ataques por semana no Brasil. O setor de educação, combinado com o de pesquisa, foi o mais visado em julho de 2021, segundo observou a Checkpoint, no monitoramento de seus clientes. Houve uma média de 1.739 ataques semanais em cada organização. No Brasil, durante o mês de julho, o número de ataques semanais por organização aumentou 19%, totalizando uma média de 377 ataques. É o 17º país mais visado por essa tendência de ataque ao setor de educação. Em termos globais, os números representam um aumento de 29% em relação ao primeiro semestre de 2021. Em mais da metade dos países avaliados, educação é o setor mais atacado, em 94% deles. Posicionado entre os três setores mais atacados, outros dois setores são governo, ou militar, e comunicações, respectivamente. Desde meados de 2020, a empresa tem verificado um aumento constante no número semanal de cyberataques contra organizações de educação e pesquisa no mundo inteiro, sendo a taxa mais elevada na comparação com outros setores. Dados de julho da Checkpoint demonstram que os cybercriminosos têm tirado proveito da incerteza perante o futuro dos modelos educativos, duas realidades impulsionadas pela pandemia e, mais recentemente, pela variante Delta. Escolas, universidades e centros de pesquisa estão entre as instituições visadas. Pessoas que fazem login em plataformas remotas utilizando seus dispositivos pessoais e partindo de localizações muitas vezes desprotegidas são as principais vítimas. Por país, em julho de 2021, as organizações do setor de educação e pesquisas na Índia experimentaram maior volume de ataques, com uma média de 5.196 ataques semanais por organização. Isso representa um ataque de 22% em relação ao primeiro semestre de 2021. Em seguida vem a Itália, que teve uma média de 5.016 ataques semanais por organização, um aumento de 70%. Israel, com 4.011 ataques semanais, aumento de 51%. Austrália, com 3.934 ataques semanais, aumento de 17%. E o Brasil aparece em 17º lugar, como já falado ao longo dessa matéria. Impressionante os números. Ataques pegam empresas de finanças no Brasil e Estados Unidos. Há informações segundo as quais duas organizações do setor financeiro, uma no Brasil, outra nos Estados Unidos, foram atingidas por ataques que expuseram documentos sigilosos. No Brasil, foram expostos documentos atribuídos à empresa FIB Bank, e nos Estados Unidos os documentos são atribuídos ao Pacific City Bank. O incidente no Brasil, aparentemente, também tirou do ar o site do FIB Bank, Garantias SA, uma empresa com sede em São Paulo e especializada em finanças para contratos entre pessoas jurídicas,
cujo presidente Roberto Pereira Ramos Júnior prestou um depoimento à CPI da Covid-19. A empresa se apresentou como garantidora de crédito da Precisa Medicamentos, numa organização feita para a compra de vacina indiana Covaxin. O depoente disse que a Fibbank, apesar do nome, não é um banco, e apesar de ser uma empresa pequena, teria um capital social de 7,5 bilhões. O incidente foi reivindicado por uma pessoa ou grupo supostamente ativista que se identificou como EtherSec no Twitter. Nessa conta foi feita uma postagem com informações sobre o incidente. A conta foi suspensa. Na homepage do Fibbank foi publicado um vídeo do coletivo Anonymous, no qual são feitos comentários sobre as ações do governo brasileiro na condução dos programas de saúde durante a pandemia de Covid-19. As pessoas que cometeram a ação baixaram e ziparam 454 documentos da empresa e publicaram o zip num site de downloads. Grande parte dos documentos são arquivos PDF, reproduzindo contratos entre a empresa e clientes para transações, inclusive com instituições governamentais. Nos Estados Unidos, o Pacific Citibank foi atingido por um ataque de operadores do ransomware Avos Locker. O grupo afirma ter roubado arquivos confidenciais da empresa e ameaça vazá-los. No sábado, dia 4 de setembro de 2021, o grupo adicionou o nome do banco no seu site de vazamentos de documentos e publicou algumas imagens como prova da invasão. Os cybercriminosos definiram a segurança implementada pelo banco como horrível. O Pacific Citibank oferece excelentes serviços bancários e financeiros para empresas e consumidores, mas eles têm uma segurança horrível, diz a mensagem publicada no site de vazamentos. Se eles se recusarem a negociar, vazaremos todos os dados que temos. Em anexo estão alguns dos documentos que foram exfiltrados. O grupo publicou um arquivo zip chamado Proof, que contém uma série de documentos supostamente roubados do banco. O Pacific Citibank é um banco do estado da Califórnia que iniciou suas operações em 18 de setembro de 2003. Mais uma vítima, né, desses tantos ataques de ransomware que vem assombrando, né, o mercado, assombrando tantas empresas. Esperemos, obviamente, né, que a situação seja restabelecida e esses dados tão sensíveis não sejam expostos. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado. E se gostou, curta, compartilhe e salve esse post, porque eu tenho certeza que a partir dessa ação a gente pode fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para mandar comentários ou mensagem diretamente para mim. Eu faço questão de ler todo o material que eu recebo para aprimorar o conteúdo para que eles tenham cada vez mais relevância. Combinado, pessoal? Ótimo dia a todos e até a próxima.